Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de mais uma vitória do Sub-20 do Palmeiras. Estamos com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista da categoria, 5 jogos e 5 vitórias. A vítima da vez, no domingo, batemos a equipe do Joseense fora de casa, foi 5-0 para o Palmeiras, então exatamente mais uma goleada na competição. O Palmeiras é líder do grupo, são 6 equipes no grupo, né? Então, ou seja, como é turno e retorno, então são 10 jogos nessa primeira fase de grupos. Então chegamos na metade, né, dessa primeira fase de grupos aí. O Palmeiras enfrentou todos os 5 adversários, nas variações dentro ou fora de casa, né? Agora os adversários, claro, se repetem nesse segundo turno, então são 10 jogos no total. O Palmeiras, por exemplo, enfrenta o Joseense de novo no próximo sábado agora, na 6ª rodada no caso, e agora o jogo em casa, lá na Arena Barueri. E a gente vai falar então desse jogo, dessa mais uma goleada, né, do Verdão na competição, um time bem alternativo, com poucos titulares em campo, mas foi exatamente um desses titulares, o Pedro Lima, quem foi o grande craque da partida, estava numa tarde de domingo inspirada, tanto que marcou 2 gols, foi o artilheiro do dia e também participou muito de outras jogadas ofensivas. Daqui a pouco vocês vão assistir todos os 5 gols da partida, aliás, os 5 gols saíram no segundo tempo, hein? Após um primeiro tempo sem gols, o Verdão deslanchou a fazer gols na etapa final. Inclusive tivemos estreias, hein? Daqui a pouco tem as 2 caras novas do Palmeiras também, que entraram ao longo dos 45 minutos finais. Vamos lá então com a escalação do Lucas Andrade, lembrando que o PV não esteve no banco mais uma vez, como muitos jogadores não estiveram em campo, preservados, poupados, enfim. Claro, temos alguns com a seleção brasileira sub-20 também, né? Esse final do mês de maio, o Brasil estreia na Copa do Mundo sub-20 contra a Itália, mais precisamente no próximo dia 21. Então o Verdão tem representantes por lá, o Kevin e o Kaique, né? Além do Giovani, que faz parte do grupo profissional do Palmeiras, e também o Michel, né? O Michel é um caso à parte porque infelizmente o zagueirão se machucou nesse período de preparação, então acabou sendo cortado. O Michel, que tem sofrido com lesões, né, nos últimos anos aí, perdeu um Sul-Americano Sub-20 no começo do ano, né? Então não disputou o Sul-Americano e agora não vai disputar o Mundial também da categoria. Ele que não disputou as 2 últimas copinhas também por lesão, né? Então as últimas 4 grandes competições da categoria dele, ele infelizmente acabou ficando de fora. Melhoras para o Michel e boa sorte para os palmeirenses que vão representar a amarelinha nessa Copa do Mundo Sub-20. Então um mês atípico, né, porque o Campeonato Brasileiro Sub-20 para também, a Libertadores Sub-20 ainda não vai começar, então neste mês de maio só Campeonato Paulista. Então provavelmente o Palmeiras vai rodar bastante o elenco, dá oportunidade eventualmente, claro, para alguns considerados titulares. Então vamos lá com a escalação da equipe do Palmeiras para enfrentar o Joseense, né, que enfrentou o Joseense, melhor dizendo, neste domingão. O Adi foi o goleiro. Na lateral direita tivemos o Thiago, na lateral esquerda o Ian, aí aparece um titular do time, né? Vamos para a zaga, onde aparece um outro titular, que é o Talisca. Talisca jogou ao lado do Gustavo Mancha, inclusive essa dupla participou do 3º gol. O Talisca deu assistência e o Mancha colocou para dentro, daqui a pouco vocês vão assistir. Falar em dupla boa de bola, vamos lá para o meio campo, porque tivemos mais uma vez essa dupla sensacional, Léo e Pedro Lima. Os dois vivem um momento muito bom desde o final do ano passado, principalmente passando por Copinha, uma dupla bem regular, e neste domingo a dupla decidiu lá na frente, né? Porque o Pedro Lima fez 2 gols, como eu falei agora há pouco, e o Léo, que está em fase artilheira, também deixou dele. No meio-campo, camisa 10 para o Jonathan Garcia, teve uma baita chance no primeiro tempo, né? Falei que o primeiro tempo terminou empatado sem gols, mas o Jonathan quase marcou, daqui a pouco vocês vão assistir. Vou trazer lances também da partida. E vamos lá para o ataque, onde tivemos o Tauan, camisa 11, que costuma ser lateral esquerdo, mas jogou mais avançado neste domingo. Carlos Mateus, camisa 7, atacante rápido, né? Um ponta bem veloz, deu assistência para o primeiro gol do Pedro Lima. E também o Juninho, camisa 9, centroavante, que passou em branco, mas o Juninho proporcionou um lance muito bonito no final do jogo. É outro que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho. Bom, a primeira etapa terminou empatada sem gols, mas tivemos bons momentos do Palmeiras, especialmente até os 25 minutos mais ou menos. Depois disso a partida ficou um pouco truncada, mas até ali tivemos, por exemplo, um lance com o Tauan, que ele parou no goleiro, num lance cara a cara, e principalmente a bola na trave do Jonathan Garcia. Olha o Pedro Lima aí fazendo a jogada, já vinha demonstrando, né, que estava numa tarde inspirado, camisa 8, ele tocou para o meio da área
e o Jonathan Garcia acertou o travessão. Lindo lance, o lance mais perigoso do primeiro tempo. E vamos lá para o segundo tempo, que foi onde tudo aconteceu. Aliás, logo aos 8 minutos da segunda etapa, o Pedro Lima marcou de cabeça, cruzamento do Carlos Mateus e cabeçada do capitão palmeirense, o ponto forte do Pedro Lima, né? Essa cabeçada jogada pelo alto, ele ganha praticamente todas. E detalhe que esse escanteio aí, que originou o gol do Pedro Lima, foi ele mesmo quem conseguiu esse escanteio após ali uma cabeçada e o jogador, a bola bateu, né, no jogador do Joseense e foi para fora. Então, ganhando todas, o Pedro Lima desfilou em campo, né, seja com a bola no pé ou pelo alto, jogou muito o capitão palmeirense. E aí a partida parecia que ia terminar 1-0, né? Até os 36, 37 ali do segundo tempo, estava 1-0 só para o Palmeiras, parecia que ia terminar com uma vitória simples, que também estaria de bom tamanho, né? Mas o Palmeiras acabou marcando 4 gols praticamente consecutivos, então foram 4 gols do Verdão nos últimos 10 minutos ali do segundo tempo. Foi um gol atrás do outro. Então vamos acompanhar esses gols, ó. Teve o gol do Léo, olha o toque de calcanhar do Jonathan Júnior, que foi o meio-campista que entrou no segundo tempo, e o Léo, que marcou 3 gols nos seus últimos 4 jogos que esteve em campo. O Léo marcou 2-0. O terceiro foi do Mancha, olha o Talisca aí, evitando a saída de bola e dando assistência, então, para o gol do zagueiro palmeirense, Gustavo Mancha. Vamos lá para o quarto gol, que foi mais um do Pedro Lima. O Thiago acionou o capitão palmeirense, ele fez uma linda jogada, contou com a sorte, né? A bola acabou batendo no defensor do Joseense e acabou morrendo no fundo do gol. Então, 4-0 para o Palmeiras, daqui a pouco tem o quinto gol, porque antes eu quero apresentar os reforços, né? Jogadores que estrearam pelo Sub-20 do Palmeiras nesta segunda etapa. Vou falar do Caio, que é um meio-campista nascido em 2005, veio do Volta Redonda, lá do Rio de Janeiro, canhoto, bate muito bem na bola, entrou então na segunda etapa, assim como o Geovan, meio-campista também, este nascido em 2004, chegou do União Suzano, que é um time aqui de São Paulo. E o Geovan foi quem marcou o quinto gol, ó. Após um rebote do goleiro, ele fechou o placar e até se emocionou na comemoração, muito legal. Parabéns pelo seu primeiro gol, Geovan, com a camisa do Palmeiras, que venham muitos aí ao longo da temporada. E deixa eu trazer também um lance interessante da segunda etapa, que foi o Juninho, né? O Juninho, centroavante, passou em branco, mas olha o lance dele aí, ó, quase que ele marca um golaço de voleio, um pecado essa bola não ter entrado. Eu vou colocar até em câmera lenta agora para vocês verem aonde ela passou, ó, literalmente raspando a trave. Então, que pena que não entrou, merecia o gol o Juninho, que jogou bem neste domingão, apesar de não ter balançado as redes. Então é isso, a gente fica por aqui, vocês acompanharam tudo que aconteceu de mais uma goleada, né, do Sub-20 do Palmeiras, agora em cima do Joseense, 5-0. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, comenta, que é sempre muito importante, eu respondo tudo, vamos conversar aqui embaixo. Fechou? Tamo junto, galera, valeu, até mais.